Você já se sentiu completamente sem forças? Como se tudo dentro de você estivesse morto. Sonhos, fé, esperança, tudo reduzido a pó. Parece familiar? Pois foi exatamente nesse cenário que Deus levou o profeta Ezequiel. Um vale coberto por ossos secos. Um lugar onde a vida já havia sido completamente esquecida, onde o cheiro da morte pairava no ar e o silêncio era quebrado apenas pelo vento que passava por crânios vazios. Mas o que aconteceu ali, naquele lugar desolador, foi o milagre mais impossível que a humanidade já presenciou. E a mensagem por trás dele é tão poderosa hoje quanto foi há milhares de anos. Fique comigo, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Imagine a cena. Ezequiel, um homem de Deus, é levado em visão pelo Espírito. Ele não está num templo glorioso, nem num palácio real. Ele está no meio do nada. Ele sente o chão rachado sob seus pés, o calor do sol do deserto em sua pele e ouve o som arrepiante de ossos secos se movendo sob cada passo que dá. Ossos por toda parte, espalhados, desarticulados, ressequidos pelo tempo. A imagem da derrota total, da ausência completa de esperança. E é nesse lugar de morte que a voz de Deus ecoa. Uma pergunta que parece quase irônica. Filho do homem, porventura poderão estes ossos reviver? Pense nessa pergunta. Olhe ao redor com os olhos de Ezequiel. É um cemitério a céu aberto. Logicamente, a resposta é não. Humanamente, é impossível. Mas a resposta de Ezequiel revela uma profundidade de fé impressionante. Ele não diz sim com uma confiança cega, nem não com um pessimismo derrotado. Ele diz, Senhor Deus, Tu o sabes. Essa é a resposta de quem, mesmo diante do impossível, reconhece que a lógica humana não limita o poder de Deus. É a confissão de alguém que diz, eu não entendo como, eu não vejo uma saída, mas a minha incapacidade não define a Tua capacidade. O poder final está em Tuas mãos. Quantas vezes nos encontramos em vales assim? Olhando para um casamento em ruínas, uma carreira estagnada, uma saúde fragilizada, sonhos que viraram pó, e a pergunta ecoa, isso pode reviver? A resposta de Ezequiel nos ensina a colocar nossa falta de esperança nas mãos daquele que é a própria esperança. Então, algo ainda mais estranho acontece. Deus não age sozinho. Ele dá uma ordem a Ezequiel, uma ordem que desafia toda a lógica e o bom senso, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Imagine o profeta, um homem sozinho no meio de um vale silencioso, abrindo a boca para falar com esqueletos. As pessoas poderiam pensar que ele enlouqueceu. Falar com ossos é o cúmulo do absurdo. Isso nos ensina algo fundamental sobre a fé. A fé não é passiva. Deus nos chama para participar do milagre. Ele nos chama para profetizar vida sobre as áreas mortas da nossa existência. Muitas vezes, esperamos que Deus faça tudo enquanto ficamos parados, mas Ele nos convida a abrir a nossa boca e declarar a Sua palavra sobre a nossa situação, mesmo que pareça loucura. E Ezequiel obedece, sem questionar, sem duvidar, e no instante em que as palavras de Deus saem de sua boca, o sobrenatural invade o natural. Um barulho começa a ecoar pelo vale. Não é o vento. É o som de milhares, talvez milhões de ossos se movendo, se procurando, se encaixando perfeitamente. O osso do braço encontra o ombro, o fêmur se conecta ao quadril, o caos se transforma em ordem. O vale de ossos espalhados se torna um campo de esqueletos perfeitamente montados. E o milagre continua. Tendões e nervos começam a surgir, como uma teia complexa que une toda a estrutura. Em seguida, a carne começa a cobrir os esqueletos, preenchendo o vazio. E por fim, a pele se estende sobre tudo, dando forma a corpos humanos completos.
Onde antes havia apenas ossos ressequidos, agora há um exército de corpos deitados, perfeitamente formados. A imagem é impressionante, mas ainda falta o elemento mais crucial de todos: o fôlego da vida. Eles têm forma, mas não têm vida. É um retrato poderoso de muitas vidas hoje. Por fora, tudo parece no lugar. A rotina funciona, as contas são pagas, o sorriso está no rosto. Mas por dentro, há um vazio. Um corpo sem espírito, uma existência sem propósito, uma vida sem vida. Você se identifica com isso? Deus então dá a segunda ordem a Ezequiel. A primeira foi para restaurar a estrutura. A segunda é para trazer a vida. Ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Ezequiel mais uma vez obedece. Ele clama pelo sopro divino. E quando ele o faz, o vento do Espírito de Deus invade o vale, e aquele exército de corpos inertes começa a se mover. Um por um, eles se levantam. Os olhos se abrem, os pulmões se enchem de ar. O vale de morte se transforma, num instante, num campo de vida pulsante. Um exército imenso, forte e vivo, de pé, diante dos olhos atônitos do profeta. O impossível aconteceu. A morte foi revertida. Depois da visão, Deus explica o seu significado a Ezequiel. Ele diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Eles se sentiam exatamente como aqueles ossos, secos, sem esperança, acabados. Mas Deus declara: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir, e porei em vós o meu espírito e vivereis. Essa promessa, essa visão, transcende a história de Israel. Ela é uma mensagem atemporal para cada um de nós que já se sentiu em um vale de ossos secos. Para você que olha para a sua vida e só vê as ruínas de quem você um dia foi. Para você que sente que seus sonhos morreram, que sua fé se secou, que sua alegria se foi. Deus está olhando para o seu vale hoje e dizendo a mesma coisa. Eu posso restaurar o que o tempo, a dor e o pecado destruíram. Eu posso soprar vida onde só há desespero. Nada está tão morto que o meu espírito não possa reviver. Talvez os seus ossos secos sejam um casamento que parece ter acabado. Talvez sejam seus filhos que se afastaram de você e de Deus. Talvez sejam suas finanças que estão em ruínas. Talvez seja a sua própria saúde, o seu emocional, a sua fé. Aquela chama que um dia ardeu forte e hoje parece apenas uma fumaça fraca. Mas se você está ouvindo esta mensagem agora, se essas palavras estão ressoando em seu coração, isso não é por acaso. É porque Deus ainda não desistiu de você. É porque Ele quer soprar vida nesse vale. O fato de você estar aqui, buscando uma palavra de esperança, já é um sinal de que o Espírito de Deus está se movendo. O mesmo Deus que tirou um exército de um cemitério pode restaurar cada área da sua vida. O mesmo poder que juntou osso com osso e soprou vida nos mortos está disponível para você hoje. Não importa o quão fundo seja o seu vale, nem quanto tempo você passou nele. O Espírito de Deus ainda sopra. E onde o Espírito sopra, a esperança renasce, a força é renovada e o impossível se torna a sua realidade. Hoje, Deus não te convida apenas a assistir ao milagre. Ele te convida a participar dele, assim como Ezequiel. Ele te chama para profetizar vida sobre a sua própria situação. Pare de apenas descrever o quão seco está o seu vale. Comece a declarar o que Deus pode fazer nele. Fale sobre o seu vale e diga em voz alta com fé: Espírito de Deus, sopra sobre mim, sopra sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde, sobre os meus sonhos. Declare que o que estava morto vai viver novamente.
que a esperança, o amor, a paz e a fé vão ressurgir mais fortes do que nunca. Não é uma fórmula mágica, é um ato de fé. É alinhar a sua voz com a voz de Deus. O milagre no Vale dos Ossos Secos começa com uma palavra profética. Comece a profetizar vida hoje. Gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos, se puder, e coloque a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, olhamos para os vales em nossas vidas, para as áreas secas e sem esperança, e confessamos como Ezequiel: Tu sabes, Senhor, Tu sabes se isso pode reviver. E nós cremos no Teu poder. Por isso clamamos: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre nós. Sopra vida nova, sopra esperança, sopra restauração. Onde há ossos secos, levanta um exército de testemunhas do Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou com você, eu te peço duas coisas. Primeiro, comente aqui embaixo: sopra sobre mim, Senhor, como um ato de fé e uma declaração para o seu próprio coração. Segundo, compartilhe este vídeo. Há tantas pessoas presas em seus próprios vales que precisam ouvir que ainda há esperança. Seja o canal que leva essa mensagem de vida a elas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Que o sopro de Deus encha a sua vida hoje e sempre. Até a próxima.